que você fala, né, sobre o respeito e o temor para subir, né, no altar, falar numa posição, se você não tem o estudo, o conhecimento, né, e a santificação. Exato. Você sabe o que as pessoas aprendem, Karina? Elas aprendem que a unção, aprendem errado, que a unção protege. Ah, Deus me usou, foi a maior unção. Deixa eu te contar uma coisa, a unção não te protege. Por quê? Porque a unção pode descer dentro de uma cadeia de prisão de segurança máxima sobre um bandido que está preso. E a unção pode descer e usar a boca do bandido. A unção desceu sobre a mula de Balaão. A unção desce aonde quiser. Porque o que é unção? É óleo. Então vamos imaginar que aqui minha caneca linda, né? Do Positivamente. Vamos imaginar que aqui seja um vaso de barro, em vez de ser uma caneca. E aqui dentro tem água. Vamos supor que seja a unção. Unção é óleo na Bíblia. Nós somos o vaso. Nós somos essa caneca aqui. Nós somos um vaso. A unção é Deus. A glória não é do vaso. A glória é do óleo. Então, Deus quer... eu vou pegar você e vou te levar lá nos Estados Unidos, lá na China, lá no Japão, para derramar meu óleo. Ele te enche, ele vai com você lá na outra nação e torna o azeite. Não é a glória, a sua glória é de quem está aqui dentro de você. Então, Deus usa como instrumento de transporte do óleo dele quem ele quiser. Ele não tem limites para usar. Ele faz bem do jeitinho que ele quiser. E ninguém pode mudar isso. Acontece que as pessoas se envaidecem. O vaso fica envaidecido, porque ele tá cheio. Então, o vaso envaidecido, o que ele faz? Ai, você viu como Deus me usou? E aí começou-se uma teologia maligna e mentirosa de que, viu como Deus usou fulano? Fulano, tá assim com Jesus. Não, para. Ser transporte não significa, não é sinal de você estar íntimo de Jesus. É sinal somente que Deus é tão misericordioso que usa qualquer vaso para transportar. Ele usa vaso trincado, quebrado, e usa até caco de vaso, se ele quiser. Ele pega a pessoa dentro da cadeia, que tá um caco, e bota um azeite, se ele quiser. Então, o problema é um ensino enganoso, que faz com que as pessoas pensem que para subir no altar basta ser usado. E não é essa a verdade teológica. A verdade é que para subir no altar eu preciso ser santa, preciso ser santo. Por quê? Porque, na verdade, o problema é que o altar é a linha de frente da batalha de guerra espiritual quando o culto começa. O que protege a gente de tomar pancadaria espiritual, retaliação espiritual? Não é a unção, não é ser cheio. O azeite de transporte é ser cheio da santificação. Porque a santidade é quando no vaso não tem sujeira, não tem barata, não tem bicho, não tem contaminação. E quando se atinge essa santificação? A santificação é um processo em cada nível da sua vida. O diabo, ele é um argumentador. Ele vai argumentar em áreas, principalmente, que você tem consciência, que eu tenho consciência. Por quê? Porque o que a palavra nos respalda? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, a misericórdia de Deus vem sobre o tempo da ignorância. Então, eu trabalhava no SNZ, cantava a música do mundo, não tinha entendimento nenhum. Até que no meio da banda eu comecei a ter entendimento. E já comecei a chorar, pedir pra Deus, me tira daqui, me tira daqui. Mas eu, por um tempo, fui ignorante. Deus não me deixou viver certas consequências, porque quando o diabo vem acusar, ela tá lá e ela é crente. Mas ela não tem conhecimento e eu não levo em conta o tempo da ignorância. Pá, respaldei. Tô respaldada na proteção. Mas uma vez que eu tenho conhecimento, eu passo a ser uma pessoa que tem conhecimento, eu já não tenho mais essa proteção. O diabo argumenta, ela tá lá, ela não tá com proteção, ela não tá com vida de santidade. Então eu vou tocar. E Deus é obrigado a dar ordem pro anjo dar um passo para trás. Porque o mundo espiritual funciona com legalidades. Realmente, Deus não mente. Realmente você tem legalidade. Ela sabe mesmo. Então é esse o problema. O problema é que quando a gente não tem entendimento, Deus não vai cobrar. Mas se a gente tem, amiga, aí a gente vai ser acusada e o inimigo vai ter direito de tocar na gente. E nós não podemos dar essa legalidade, né? É por esse motivo, gente, que não se pode subir no altar depois de você
tocar no mundo. Tem muitos músicos que falam assim, eu sou músico profissional, toco na balada do mundo, um monte de música endemoniada, mas no culto de domingo eu subo no altar, vai morrer. Só corre a chance de morrer, só corre o risco só de morrer. Mas, pastora, por quê? Porque o altar representa o santíssimo lugar dentro do culto. E quem entrava no santíssimo lugar, se tivesse um pecado, entrava e morria na hora. Se tocasse na Arca da Aliança com a mão suja, morria na hora. E as pessoas estão querendo brincar com o altar, achar que é fazer palco para dar show, gospel. E não é. O altar não é palco para show. Agora, todo palco do mundo, de show do mundo, é um altar onde alguém está sendo adorado. Então, a gente precisa entender que não existe equilíbrio, sabe, de adoração. Adoração ou é para Deus ou é para o cão. Não, eu estou adorando o homem. Por trás do homem tem um cão. Por trás do homem tem um bicho, tem um capeta. E eu já tive essa experiência dentro de show, de ver um demônio atrás, recebendo a adoração. Não sou só eu, tenho o falecido missionário Adalberto, lá do Rio, ele era trompetista de um grande cantor brasileiro que faz muito sucesso. Não vou dar o nome, lógico, tá, gente? Mas ele faz muito sucesso. É que já vão falar que você tá agorando, vão falar. Ai, gente. Gente, vamos parar com esse negócio? Não. Né? O que é isso? É porque as pessoas querem falar lá da minha revelação da live, né? Que dos sertanejos, né? As pessoas estão falando muito dessa live, falando que... Muita gente me mandou e-mail dizendo, pastora, você foi usada como profeta. Eu vi que eu fiquei muito assustada, inclusive, porque eu entreguei a palavra e não lembrava mais. Aí as pessoas começaram a me mandar, depois que teve o falecimento da cantora sertaneja, né? Uma tragédia, uma coisa horrível, uma coisa triste, horrorosa. E que... O Brasil inteiro, todo mundo tá muito triste. Eu fiquei muito triste. Agora, quando as pessoas me mandaram, você viu, você anteviu, você falou antes, eu falei, não falei, porque eu não lembrava. Porque quando Deus usa, geralmente a gente não lembra, porque não é a gente que tá falando na hora. Então não é da mente que tá saindo. Então muita gente entendeu, foi Deus que te usou. Eu paro no meio da live, entrego a profecia e volto a lavar a louça. Mas muita gente achou que eu que fiz o avião cair. Olha o poder que me estão me atribuindo. Como se eu fosse... Eles estão achando que pastor é bruxo. E te digo mais, eu nem acredito que é bruxo que tem esse poder todo não, viu? Como se tivesse um desejo seu daquilo. Você estava... Que poder é esse que tá me dando? Meu bem, se eu tivesse esse poder, eu já tinha orado, Senhor, converte o coração Senhor, Tom Cruise agora, vai lá, agora eu profetizo, Tom Cruise vai se converter, vai ser pastor Tom Cruise e vai vir, vai ministrar, pronto, não, né? Senhor, Roberto Carlos vai ser pastor, imagina, Roberto Carlos pastor, Senhor, todos esses cantores sertanejos, todos vão ser adoradores, pronto, olha, profetizei, vamos ver. Gente, será porque eu tenho tanto poder assim? Joga um poder pra mim aí também, bom. Só rindo, né? Mas enfim, as pessoas não entendem o que é o altar, Karina. Elas acham que podem brincar com o altar. Elas acham que o altar é para aparecer. E o altar é o lugar do perigo de morte. O altar não é um local que você está protegido, é um local que você está exposta. O altar é tido como, eu estou mais perto de Deus. Você está exposta na guerra. E eu já passei por isso, né? Acho que você também já passou. Que é a gente ser nova convertida e o povo das igrejas convidar a gente para subir no altar. Sim, eu estava comentando aqui fora que me chamaram assim logo no início. Karina, a gente queria que você viesse aqui, subisse no altar, falasse da sua experiência. E na hora aquilo me soou tão estranho. Olha. E hoje eu entendo, ouvindo o que você fala, da forma com que você explica, que eu entendo. Mas na hora eu não tinha conhecimento, mas eu senti que aquilo estava esquisito. Eu falei, eu não tenho o menor conhecimento. Vou falar, você está se tornando uma pastora. Eu falei, eu estou muito longe, eu preciso estudar muito, mas que muito. Que coração lindo que você tem, Karina. Eu não tenho a capacidade. O pouco que eu falo é com temor, é com cuidado. Eu vou verificar se aquilo tá certo, se não tá, se eu vou falar alguma besteira, se eu entendi mesmo. Sim. Eu tenho medo, é temor mesmo, é temor. Temor de falar. Eu falei, imagine de subir num lugar que para mim é santo. Sim, e que irresponsabilidade da pessoa que te convidou, porque essa pessoa não tem entendimento. Me ofereceu cachê e tudo. Olha, gente, quanto que ela cobra para ir lá. Olha que coisa séria. A pessoa estava arriscando a tua vida. E te digo mais. Se acontecesse alguma coisa com você,
Deus não ia botar na sua conta, ia pôr na conta dessa pessoa. Porque Deus sabia que você não tinha entendimento, mas o amor de Deus, o teu coração é tão temente, o amor de Deus é tão poderoso na sua vida, e que o coração temente que você tem é tão lindo, que você já tem esse discernimento. Eu posso te dizer que eu não tinha esse discernimento quando eu me converti. Eu era arrogante, eu era soberba, eu era uma artista que eu era aplaudida. O artista que faz shows, ele aprende a ser aplaudido no lugar de Deus. A gente aprende a receber o aplauso da plateia e se curvar. O curvar-se é eu recebo, obrigado, eu recebo. Quando você entende que a única estrela é Jesus e alguém te aplaude, você aplaude junto lá pro teto, porque você entende, não é para mim. Você aponta, é para ele. Eu não sou digna, eu não sou digno de ser aplaudida, eu não sou nada sem ele. Então, é um processo que não foi fácil para mim. Eu falo muito o seguinte: quando Deus levanta pastores para cuidar das ovelhas, tem uma analogia que é muito interessante. A ovelhinha branquinha e uma poça de lama. A ovelhinha representa a gente, a poça de lama representa o mundo e o pecado. Então, a ovelhinha vai andando, um dia ela escorrega, cai na poça de lama, que é o pecado, e fica suja do pecado. O pecado é sujeira, é impureza. O que o pastor, bom pastor, né, faz, né? Os pastores das igrejas fazem. Eles tiram ali a ovelhinha, que era limpinha, que era branquinha, começam a limpar aquela lama. E não é fácil limpar. Por quê? Porque tem lama que ressecou. Então ele tem que molhar de novo. A ovelha não quer que molha. Ele tem que tentar puxar, dói o pelo na hora que ele puxa. Tem ovelha que machucou no que caiu e tem uma ferida embaixo, tem uma lama seca em cima. Quando ele vai jogando a água, arde, a ovelha morde ele, dá um pontapé. Esse é o trabalho dos pastores no mundo inteiro. Eu sou pastora, hoje eu sei. A gente vai tocar, a gente toma um coice. A gente vai tocar numa ferida, a gente toma uma mordida, a gente toma um pontapé. Então, é difícil, né, fazer o trabalho pastoral, de tirar as nossas ovelhinhas, que nós amamos tanto, da lama do pecado. Mas a gente vai conseguindo, a gente vai lavando devagarzinho, a gente vai tirando até a ovelhinha ficar limpa. Beleza, alva mais que a neve. Qual é a diferença entre uma pessoa comum, uma ovelha comum e uma ovelha artista de show do mundo? O artista, Karina, ele não caiu na lama e se sujou apenas. Ele engoliu lama. Ele bebeu daquela lama. Ele tem a glória do mundo dentro dele. Ele tem a convicção de que ele é especial, melhor do que os outros, digno de ser aplaudido, digno de ser adorado. Então, eu não passei só pelo processo de ser limpa por fora, de ser tirada a lama que estava agarrada no meu corpo, na minha alma. Eu precisei vomitar a lama. E provocar vômito na sua ovelha. Enfiar o dedo na goela da sua ovelha. Não é uma tarefa fácil, porque ela quer morder seu dedo. Você tem que amarrar ela, você dói. Ela vai ficar com raiva de você. Eu me lembro que eu ficava com raiva da minha pastora na época, que era a Ludmila, e a pastora Ludmila Feber, ela me proibia de subir no altar. Ela dizia, não, aqui você canta no mundo, você não pode subir. E eu ficava com raiva, mas depois eu fui glorificar a Deus. Porque eu falei, Jesus, ela me protegeu. Eles me protegeram. Eu poderia ser mais um nome que entrou e saiu. Entrei aqui pela porta estreita, dei a minha volta e fui embora pro mundo. Mas eu entrei pela porta estreita, permaneci no caminho estreito e firme estou até hoje. Mas eu tive uma base que não me deixou corromper a adoração, que não me deixou adorar outros deuses, que não me deixou sair do caminho. Isso é a essência que nós temos que dar a todos. Porque esse ensino está escasso. A gente percebe que até nas igrejas as pessoas têm medo de falar, de serem mais radicais, vamos dizer, de mostrar a verdade como ela realmente é, né? Tentando ser mais doce no jeito, mais maleável. Medo de perder. Então, e isso acaba deixando de ensinar, né? Eu percebo que a pessoa acaba ficando com pouco entendimento, achando que pode levar a vida mais ou menos, né? E a pessoa fica com medo de perder a ovelha, principalmente quando é famosa. Existe hoje como se fosse uma vaidade. Eu não tive esse problema, obrigada, Jesus. Os meus pastores, na época, eram extremamente desprendidos da fama. Então, quando eles descobriram que eu era uma artista famosa, eles falaram, ai, que legal, e continuaram. Eu não tive essa coisa da bajulação que eu vejo. Eu vejo muitos pastores deslumbrados, sabe? Eu me lembro uma vez que
A mulher que foi casada com o Pelé, a Círia Nascimento, eu cheguei para ela e perguntei: a Círia, você consegue levar o Pelé, na época que ela era casada com ele, você consegue levar ele na igreja? Ela falou: Sara, eu já consegui levar ele algumas vezes, mas é muito difícil. Porque quando eu chego, né, ela falou que uma vez ela tinha chegado com ele numa igreja e que o pastor logo na porta falou: que honra receber o rei na minha igreja. Já achou estranho, falou, opa. O certo qual era? Que honra receber o irmão na minha igreja, Sim. na igreja do Rei dos Reis. Esse era o certo. Mas nós temos, infelizmente, no Brasil, muita gente despreparada para lidar com o artista. Muito deslumbre com a fama do mundo, muito deslumbre com a glória do mundo. Muita gente que fica babando o ovo de fama. Então, isso é uma necessidade de uma restauração do altar, uma restauração das lideranças. Eu enfrento muita luta, Karina, muito preconceito, porque por eu ser mulher, solteira, já enfrento luta. Se não tem nem ministério para solteiros adultos na maioria das igrejas, imagina ter pastora solteira com ministério de solteiros. É, porque tanto se fala, né, que a base é a família, que a gente tem que formar a nossa família, mas também é bíblico, a gente até já conversou sobre isso aqui, que também é santo você também não se casar. Sim. Você dedicar a sua vida. Os maiores ensinamentos de casamento vêm de dois solteiros, o apóstolo Paulo e Jesus Cristo, que nunca se casou. Sim. Nenhum dos dois eram casados. E Jesus, a gente entende ainda que era o Messias, mas o apóstolo Paulo, né? E dele vem o ensino que o homem deve ser o sacerdote da sua mulher, que a mulher deve ser submissa ao seu marido, ele deve ser o cabeça da sua mulher. Dele que vem as maiores instruções pra gente de casamento. Então, assim, existe muito preconceito, mas é muita ignorância. O que nós temos que fazer é espalhar a verdade para as pessoas, o conhecimento para o máximo de pessoas possíveis e lutarmos para nós não sermos picadinhos pelo bichinho da ignorância, entendeu? Porque tá correndo por aí. Sim. E quem não vigiar pode cair nessa roubada, né?